Vocês sabiam que o YouTube agora derrubou de vez os canais do Monark? Vocês viram isso? Vocês acompanharam? Vou jogar rapidamente para o Lucas aqui essa pauta do Monark, que basicamente a gente já teve o Monark no programa, Lucas. Eu discordo de várias coisas que o Monark fala. A questão aqui está na seletividade e na arbitrariedade da plataforma, né? Essa é uma discussão muito longa nos Estados Unidos e que precisava ser feita no Brasil, da plataforma ser um ágora, ser uma praça pública, porque já que eles não são editores de conteúdo, e eles se beneficiam disso do ponto de vista tributário e fiscal, tecnicamente, eles não podem intervir arbitrariamente na questão de criação de contas ou derrubada de canais, como fizeram com o Monark. Pois é, até porque eles desrespeitam o próprio contrato da plataforma com o usuário, né? Quando você começa a usar uma plataforma, por mais que você não se atente às letrinhas miúdas, você está assinando um contrato com aquela plataforma. Você está tendo um compromisso. E esse contrato, ele tem implicações tanto a respeito dos direitos que a plataforma tem, mas também a respeito dos direitos que o usuário da plataforma tem. Até porque a pessoa que grava vídeos e produz conteúdos para o YouTube, ela está produzindo conteúdos e está ajudando a plataforma a crescer. Então, o YouTube, para atender uma agenda ideológica, ele está praticamente passando por cima dos direitos que o Monark tem enquanto usuário por contrato. O Monark em nenhum momento cometeu incitação ao crime, cometeu incitação à perseguição, à violência. Aliás, esse é o motivo que faz com que eu tenha discordâncias com o Monark, mas mesmo assim o respeite. E tenho discordâncias com a esquerda, mas não consigo respeitá-los. Porque o Monark, apesar de ele ter ideias divergentes, ele não é um cara autoritário. Ele não é um cara que as ideias que ele prega são ideias de restrição de liberdades. Muito pelo contrário. A forma de enxergar o mundo do Monark não é de uma forma de calar o adversário político, mas ele entende que todo mundo tem liberdade para exercer a própria expressão, para expressar as suas ideias, e ele é um cara que defende com fé e fogo essa liberdade. E dentro dessa perspectiva, ele é um dos caras mais corajosos que nós temos ultimamente no país. Com tudo que ele fale de errado, que nós possamos discordar, podemos considerar bobagens, o Monark, ele acredita na liberdade de expressão e ele está disposto a exercer a liberdade de expressão dele até as últimas consequências, por mais que seja perseguido. Enquanto muito parlamentar, muito político eleito hoje no país, muito jornalista, muito militante de direito, tem medo de falar o que pensa, tem medo de dar nome aos bois, para não perder espaço, para não perder liberdade. E o Monark, que era só um youtuber, que era só um cara que tinha podcast, está exercendo e está encarando muito mais essa autocracia que nós vivemos hoje do que muito representante público. E é triste ver que nós estamos em um país que tem aparência, né? Tem uma formalidade ali, um formalismo democrático, mas que na prática não é democrático. Na prática, o que menos tem é democracia. Porque você tem pessoas sendo perseguidas pela justiça por expressar opiniões. E não precisa ser ofensivo, não, tá? O mero questionamento me fez virar réu em um processo. Você tem pessoas que as plataformas ali que são hegemônicas são perseguidas por essas plataformas e não achem que a perseguição dessas plataformas não tem a ver também com o poder público. Existe uma pressão por parte do Estado em cima dessas plataformas. Essas plataformas também sofrem pressão. Porque o tempo todo elas correm o risco de censura, correm o risco de restrições. Eu vi uma matéria ontem da Revista Oeste falando do Arthur Lira, dizendo que nós precisamos regulamentar, ó, a palavra que ele usa, as redes sociais para garantir a liberdade. Olha, não faz nem sentido lógico. Ele está dizendo, nós vamos restringir a liberdade de comunicação para garantir a liberdade? Qual a lógica disso que ele tá falando? O que eles querem, e o que os velhos políticos perceberam, o que a elite percebeu, é que a internet deu voz para pessoas que eles discordam, que têm opiniões que eles discordam. Então, essas pessoas, para eles, não podem continuar tendo opinião. Liberdade de expressão para essa gente, para o professorzinho de história que deu aula para você na escola, ela é muito importante, desde que quem tem a hegemonia da comunicação sejam pessoas de esquerda. Se a direita passa a ter, em pelo menos um dos campos, que é a rede social, hegemonia na comunicação, se a direita começa a ter espaço para divulgar as próprias ideias, aí eles já não concordam. E daí eles vão rotular. O discurso de direita é fascista, o discurso de direita é autoritário, mas daí eles não precisam apontar por que o nosso discurso é autoritário. Não precisam. Enquanto isso, você vê gente de esquerda, como o Jones Manuel,
como aquele nerdola lá que joga, eu esqueci o nome dele, falando abertamente de perseguir pessoas, abertamente de matar, se necessário, pessoas contra-revolucionárias, e nada acontece. Você não vê autoridades denunciando eles na justiça, você não vê as redes sociais censurando. Ou seja, existem 2 pesos, 2 medidas, e quem não vê isso é porque está cego. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilhe sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.